lidos e abandonados do mês de junho. Então bora pra nossa listinha dos livros que eu li e o que eu abandonei no mês de junho, porque teve um abandonado, infelizmente. E aí até vou conversar com vocês, porque eu tô fazendo uma coisa que tá me deixando triste. Mas eu farei isso porque vai me deixar feliz. Vocês entendem a lógica? Mas é isso, antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like. E se você puder, caso você me acompanhe aqui e não me acompanha no Instagram, eu vou pedir pra você ir lá me seguir no Instagram, porque lá tá muito difícil de crescer, gente. Eu tô empacada, eu não consigo crescer, tá até triste. E, assim, eu não me importo muito com números, mas as editoras se importam com números. E eu pretendo ter parceria com editoras futuramente, né? Mais do que eu já tenho, porque eu tenho uma aqui que é maravilhosa. Amo a editora. Mas, enfim, quero crescer. Então, nesse mundo, eles se importam com números. E aí a gente precisa mendigar esse tipo de coisa. Então se você puder ir lá no meu Instagram também e me seguir, lá a gente conversa direto. Se você quiser conversar, bater papo, tirar dúvida, pedir indicação de livro, quem conversa comigo lá no Instagram pode até deixar nos comentários aqui. É verdade, a Ana me responde. Eu respondo todo mundo lá no Instagram. Então é isso aí, gente. Vamos começar o vídeo antes que eu fique falando demais, que eu falo mais homem da cobra, né? E daqui a pouco fica até sem ar. Então bora começar aqui com o primeiro livro que eu finalizei esse mês, que foi esse aqui, ó. Onde Mora o Amor. Esse livro eu ganhei do Luciano, que é um seguidor e um inscrito que vive me dando livro, eu amo. Ai, amo. Obrigada, Luciano. Você me deixa uma pessoa muito feliz. Então, eu ganhei dele esse livro de presente. E assim, eu dei nota 3 pra ele, mas não é um livro ruim. Por que eu dei nota 3? Porque esse livro tem duas histórias dentro dele. Entende? Eu vou dar um resumo pra vocês. Basicamente conta a história do Dex, que é um desses caras lindo, rico, maravilhoso, que vive pegando Deus e o mundo, passa o rodo geral. Sabe aquele cara que é literalmente o cara que canta todas as mulheres que vê na rua, e ele é desse nível. E a irmã dele falece do nada, tipo, ela cai na rua, acho que deu um aneurisma, estourou alguma coisa na cabeça dela, ela morreu. E ela tem uma filha pequena, que é a sobrinha do Dex. E ela deixa naqueles testamentos, daquele estilo lá, meio fora das ideias, porque eu nunca vi acontecer isso no Brasil, nomeando ele como guardião da filha. Tipo, eu quero que o Dex cuide da minha filha. Só que ele nunca nem teve uma mulher na vida dele que fosse fixa, porque ele só pegava várias. E aí, do nada, ele tava com um bebê e tinha que cuidar de um bebê. E aí, ele resolve, ele já tinha comprado, na verdade, um chalé mais afastado, porque ele morava na cidade, ele comprou um chalé afastado. E aí, ele resolve ir com essa menina, com a Daphne, pro chalé morar lá. E daí lá tem a vizinha, a Molly, e a Molly ajuda ele com a Daphne, é super querida e tudo. E aí acaba que os dois ficam muito amigos, e aquelas coisas de romance que você já imagina o que vai acontecer. Só que, em paralelo, esse livro também conta a história da Frank, que é a dona de um café que tem nessa cidade do chalé onde o Dex vai, e a filha dela, a Amber. E vai em paralelo contando a história da Frank e da Amber. E tem momentos onde a história da Frank e da Amber chega a ser mais interessante do que a história do Dex. E eu acho que o Dex e a Delphi ficaram esquecidos no churrasco. Tipo, a história da Frank acaba abraçando muito mais o livro e sendo muito mais complexa e mais interessante. E o Dex fica em segundo plano. E, tipo, ele é o protagonista, entendeu? E eu adoro história onde tem isso de um casal, por exemplo, aquele filme Juntos por Acaso com a Catherine Heigl, não sei o que lá. Aquele filme, eu adoro aquele filme, entendeu? Onde, tipo, do nada um casal ou uma pessoa aleatória tem que cuidar de uma criança. Eu acho esse plot maravilhoso. E eu tava muito ansiosa quando eu vi na sinopse que seria sobre isso. Só que tem momentos do livro onde isso fica em segundo plano. Totalmente em segundo plano, porque começam a abraçar muito mais a outra história, entendeu? E as duas histórias são boas, eu acho que daria pra fazer 2 livros. Eu entendo que elas se interligam por causa dos personagens, tudo, mas eu acho que dava pra fazer 2 livros e explorar muito mais essas duas histórias de forma distinta e não de forma conjunta. Então por isso que eu dei 3 estrelas, porque acabou que deixou o Dex, coitado, esquecido. E aí não desenvolveu tanto ele com a Delphi, que era algo que eu estava esperando. Porque quando eu li a sinopse do livro, que eu coloquei ele na minha listinha da Amazon, era isso que eu estava esperando, esse tipo de história. E aí a outra história ficou em paralelo. Quer dizer, essa história ficou em paralelo com a outra. E aí a outra também era muito legal. Vocês entenderam o que eu estava querendo dizer? Por isso, o livro é ótimo, mas eu acho que podia ter desenvolvido 2 histórias diferentes pra poder crescer as 2 histórias. É isso. O outro livro que eu li, eu já até falei sobre ele aqui, que foi A Filha Primitiva, porque eu comprei ele na Feira do Livro, então eu já comentei sobre ele, falei que eu tava lendo, e eu gostei muito dessa história também. É uma história super rápida de ler, porque a diagramação é assim, então ela é bem... Calma aí. Ai, caiu um marca-página, é isso aí. Então ela é bem rápida de ler, só que é uma história bem complexa. Ela conta em paralelo 3 pontos, né? Da filha, da mãe e da avó. E aí é a mãe, que também é filha, que narra tudo, entendeu? E basicamente são histórias de mulheres muito pobres e muito sofridas na vida. Essa filha, que é a do meio aqui, vamos conversar com a do meio. A mãe dela é
pobre, trabalhadora, sofrida na vida e queria que a filha estudasse e não passasse pelo que ela passou. De não saber nem quem é o pai da filha, digamos assim, né? Não que não sabe, mas, tipo, a filha nunca soube quem era o pai dela, entendeu? Então, ela não queria que a filha passasse por isso, botou a filha pra estudar, e ela vai estudar pra ser professora, ela já tava, sei lá, no mestrado, tipo, tava indo super bem, estudando, só que ela também tem uma filha, né? Ela é engravida, tem a filha, e é muito tenso, assim, porque ela nitidamente não gosta da maternidade, tem até problemas com a filha, acho que sente um pouco de raiva da filha, em alguns momentos sente raiva, e ela usa a filha como chantagem na mãe pra tentar descobrir quem que é o pai. Então ela usa a menina, porque daí a avó da menina gosta muito da menina, e aí ela usa isso de chantagem pra descobrir coisas, então é muito interessante, é um livro super pesado, e gente, eu fiquei chocada lendo ele, mas vale muito a pena ler. Ele é nacional e eu acho que ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu tenho quase certeza que tá, então vale a pena conferir, ele é muito rápido de ler. Gente, eu li ele no carro, indo pra outra cidade, 1 hora de viagem eu terminei o livro, então ele realmente é muito rápido de ler. Aí nesse meio tempo, eu abandonei um livro, que foi A Garota Exemplar. E é sobre isso, inclusive, que eu quero conversar com vocês. Eu vou conversar enquanto eu abro aqui no Kindle o próximo livro que eu li. Só pra otimizar o nosso tempo. Vamos abrir aqui. Esse aqui, tá. Eu li esse livro aqui, ele foi sorteado na minha TBR. Lembra que no começo, no final do ano passado, pro começo desse ano, eu tinha embrulhado 12 livros pra sortear e ler um por mês. Que era pra ser a minha TBR física. E por isso que eu tô até meio triste, porque esse projeto eu vou deixar de lado. Porque o que aconteceu? Quando eu fiz isso, eu tava com esses livros empacados na estante e eu não tinha muitos livros interessantes pra ler. Então, o que aconteceu? Eu tinha um ou outro não lido, mas esses estavam empacados há muito tempo. E aí eu pensei, não, vou fazer isso. Só que daí o que aconteceu esse ano? Graças a Deus, e eu não tô reclamando, então que mudou, e aí é por isso que mudou o meu projeto, né? Eu ganhei muito livro de presente esse ano. Gente, eu ganhei muito livro de presente de vocês, dos meus amigos, dos meus seguidores. Eu comprei bastante coisa agora na Feira do Livro também. Então o que aconteceu? Eu tenho muito livro interessante pra ler. E aí, esses que estão embrulhados, que já eram livros que estavam empacados na minha TBR, acabam que estão ficando de segundo plano. Porque daí, por exemplo, eu sorteei o do mês passado, eu nem toquei nele ainda, e a gente já tá começando julho. Eu nem toquei naquele livro, porque eu olhei quando ele caiu no sorteio e fiquei, cara, eu não vou ler você. Só tem, acho que, um livro que tá embrulhado lá, que a hora que ele caísse no sorteio, eu realmente ia ler, que é um da Lucinda Riley. É o único, que é a Sala das Borboletas, que tá embrulhado lá. E ele não é nem porque tava empacado, é porque eu embrulhei os da Lucinda pra me dar um gostinho também, né? Mas enfim, Então o que aconteceu? Eu fui pegar esse livro aqui pra ler, eu comecei a ler. Só que daí eu tava fuçando o TikTok, e eu não sei, o TikTok ele escuta as coisas quando a gente conversa perto dele. E eu não sei se eu falei perto do meu celular, eu falei, vou ler A Garota Exemplar, sei lá. Porque daí do nada simplesmente começou a aparecer vídeos pra mim do filme. E aí eu peguei um spoiler. Então eu sei o que acontece com a Amy. Eu sei tudo o que acontece. E aí, tipo, eu perdi interesse em ler o livro. E aí, como eu tenho muitos livros muito bons pra ler, inclusive, eu tô lendo menos no Kindle, porque eu tenho livros físicos excelentes na minha lista pra ler, na minha estante lá parados, acabou que os da minha TBR física estão esquecidos no churrasco. Então, agora essa semana eu teria que sortear o próximo, mas eu não li nem o de junho ainda. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Então eu não sei se eu vou desembrulhar eles e vou ler conforme dá, e eu vou parar esse projeto, porque eu tô com muito livro bom pra ler. E aí eles estão ficando em segundo plano. Então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou desembrulhar os coitados, acabei o meu projeto da minha TBR, e é isso aí. E aí eu vou ler eles em outro momento, menos esse aqui. Esse aqui eu abandonei, porque daí como eu vi o spoiler, eu perdi interesse. Porque daí eu sei o que acontece. Então, tipo, tá bem paia, sabe? Aí talvez eu veja o filme. Ou eu volte a ler outro dia. Eu não sei, eu acho que eu não vou ler. Aí, voltando aqui, o livro que eu li no Kindle foi O Amor Não Tem Nome. Esse livro aqui. Mostrando pra vocês, vocês conseguem ver, né? Tá focando, não sei, porque daí eu não preciso pegar a foto na internet pra mostrar. Mais fácil mostrar no Kindle, né? Esse livro aqui eu peguei quando eu comprei o Kindle. Eu vi que tava disponível no Kindle Unlimited. Eu soquei meu Kindle de livros disponíveis no Kindle Unlimited quando eu assinei. E esse tava lá. E aí eu pensei, não, eu vou ler os livros que eu peguei faz tempo. E aí foi por isso que eu peguei esse livro pra ler. E eu já tinha ouvido falar dessa autora, Lauren Kate. Depois eu descobri que ela é a autora, se eu não me engano, daquela série Fallen. Eu não li essa série, mas eu já tinha ouvido falar no nome dela. Então eu pensei, é uma autora conhecida, beleza. Aí eu fui ler esse livro. E ele basicamente conta a história de uma mulher que trabalha numa editora. E tem uma escritora muito famosa, que é a escritora favorita dela. Inclusive, ela baseia a vida dela e o relacionamento dela numa lista que essa escritora lança num livro, tipo, de 99 coisas do homem perfeito, uma parada assim. Então ela é muito fã dessa escritora. Ela trabalha na editora que publica essa escritora. E ela tá num relacionamento com um carinha lá, tá noiva desse cara. E ninguém nunca viu essa escritora. Nunca. Tipo, ela não faz sessão de autógrafos. As únicas pessoas que conhecem essa escritora são, tipo, a editora dela mesmo. E pouquíssimas pessoas. Então essa escritora é bem, tipo, no sigilo. E aí,
a menina que é editora, a Laine, ela vai assumir o lugar da editora dessa escritora, porque a mulher teve filho e não vai voltar. E aí ela tem que fazer um encontro e conhecer a escritora, que é a escritora favorita dela. E aí acontece um monte de coisa, eu não posso falar, porque daí é spoiler do livro, né? Mas eu já, quando aconteceu isso aqui com a escritora, eu já sabia sobre o que se tratava o livro. Então é muito óbvio, então o plot também é bem palha. E aí os diálogos também são muito, tipo... Ah, entendeu? Aí sei lá, e o final fica muito... Tá, e agora? O que aconteceu? Sabe? Porque daí tem um segredo, e esse segredo é revelado no final, só que a gente não tem a reação das pessoas e como elas recepcionaram esse segredo. E eu queria muito isso, era a parte mais legal do livro, tipo, como que as pessoas reagiram à revelação desse segredo. E não tem. Então eu achei o final muito tosco. Aí, tipo, o livro, ele tem algumas partes, assim, uns personagens legaisinhos, a Laine até que é legalzinho, os amigos dela também são, mas... entendeu? Não fedeu nem cheirou. Vocês entendem o que eu quero falar? Então, tipo, é o tipo de livro que... Ana, você recomenda? Não. Chato. E o próximo livro que eu li, também vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, que é mais fácil, né, gente? Eu aprendi isso, a deixar o livro no Kindle pra mostrar pra vocês e depois eu tiro ele. Foi esse aqui, ó. Um Encontro com Holly. Que legal, não vai aparecer a capa. Fecha. Fecha. Aqui, Um Encontro com Holly. Deixa eu tirar de um jeito que não apareça o reflexo da ring light. Esse livro é da Brittany Cherry e ela ficou muito conhecida com aquela série Sombras do Luz do Norte, acho que é. Aquele livro Vergonha, que tem o cara assim, pelado na capa, que daí depois mudaram a capa, graças a Deus. E eu li esse livro, Vergonha. E eu gostei do livro na época, ele é um drama. Eu gostei muito do drama, eu gostei de como ele foi tratado, mas eu lembro que na época, quando eu li esse livro, eu falei assim, tem alguma coisa na escrita da autora que eu não gostei. Eu até falei isso pra quem me perguntou na época sobre esse livro. Eu falei, o livro não é ruim, a escrita da autora eu não gostei, tem alguma coisa que me incomoda. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu descobri o que me incomodou na escrita da autora. É muito ruim. Não é ruim, gente, dá vergonha alheia. Os diálogos desse livro aqui me faziam ler ele assim, ó. Com essa cara, eu juro pra vocês. Eu fiquei assim, com essa cara. Cara... Parece uma criança escrevendo. São uns diálogos infantis de um nível que eu fiquei tipo, pelo amor de Deus. Esse livro aqui, ele conta a história da Holly, que é uma menina que... Ela, pelo que deu pra entender, né? É uma mulher negra que tem sobrepeso. Ela é um pouco mais gordinha. E ela nunca dá certo com ninguém. Ela tava no dia do casamento dela e o noivo, né? No dia do casamento, no altar, ele foge com a melhor amiga dela. Ele larga ela. E aí ela fica tendo encontros, marcando em aplicativo de relacionamento, e daí os caras chegam tipo, nossa, mas você é muito maior do que na foto. São os caras bem escroto. E aí ela nunca dá certo com ninguém. E um dia ela tá saindo, e ela lê muito, tá? Ela é escritora e ela escrevia com essa melhor amiga. E daí agora ela não tem mais a melhor amiga, ela vai ter que escrever sozinha. E ela só lê o tempo todo, ela tá vive assim, ó. O dia inteiro assim, com a cara enfiada no livro. E aí, num desses momentos que ela tá com a cara enfiada no livro, ela tá saindo do prédio dela e ela dá de cara com o Brutamontes, com o cara lá. E o cara tava carregando uma caixa de bebidas e aí cai tudo no chão, molha o livro dela. E aí a culpa de quem? É dele? A culpa é dela? É dela, ela que não tava prestando atenção. Mas beleza, a gente não vai conversar sobre isso. E depois ela descobre que esse cara, ele tá abrindo um restaurante perto do prédio, ali na esquina do prédio. E ela começa a querer frequentar esse restaurante porque ela fala, esse é o bar onde todo mundo conhece meu nome. E aí ela começa a ter vários encontros ali. E aí esse cara fica vendo ela ter vários encontros e, tipo, tudo que ela faz de errado. E ele fala, você faz tudo errado. Tipo, segue as minhas dicas que você vai se dar bem. E aí ele encontra um carinha pra ela e aí ela começa a sair com o carinha. Só que daí ele tá apaixonado por ela. E aí ele fica vendo ela saindo com o carinha. E aí eles viram amigos. E aí tem um menino... Tipo assim, ó. Ele tem um irmão. E o irmão é a única parte legal do livro. O irmão do Kai, que é o humano. É o único legal do livro. Porque o resto tudo é muito besta. Os diálogos entre o Kai e a Holly são muito bestas. Tipo, muito assim. E aí não tem um diálogo que resolva as coisas, sabe? É só conversar. Eu não gosto de livros onde o problema poderia se resolver na base da conversa. E não resolve, entendeu? Então esse livro também foi bem... recomendando. Entendeu? Não acrescentou em nada na minha vida. Só me fez perder tempo. Mas aí, por fim, graças a Deus, pra salvar o meu mês... Violeta. Eu queria agradecer aqui em especial ao Krishna, que me deu esse livro de presente. Krishna, você é uma pessoa iluminada e muito especial, porque esse aqui virou um dos meus livros favoritos da vida. Cara, que livro! Esse aqui merece um vídeo inteiro. Eu tô muito afim de gravar um vídeo inteiro só pra falar dele. Só que eu sei que vocês não assistem resenha, daí eu posto e meu canal faz assim, aí eu quero falar sobre ele, mas vocês não me ajudam. Então, se eu postar um vídeo falando de Violeta, vocês, pelo amor de Deus, assistam.
assiste até o final, pelo menos. Porque senão vocês abrem o vídeo e daqui a pouco, ai, não quero ver. Aí o meu canal faz, entendeu? Então, vocês vão me ajudar se eu falar sobre ele? Vamos fazer esse combinado? Porque, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é uma obra-prima. Basicamente, quando eu comecei a ler, eu tava achando muito chato. Porque eu pensei, cara, vai ser o livro inteiro assim. Porque é a Violeta, ela nasceu mais ou menos ali em 1920 e ela viveu até 2020. Então, ela basicamente acompanhou duas pandemias, duas gripes muito fortes. Aqui foi a gripe espanhola e a pandemia do Covid, né? Mas isso é bem pouquinho que fala no livro. Porque daí o que retrata? A gente descobre, vai entendendo que ela tá escrevendo meio que um livro, cartas, não são cartas, mas ela tá escrevendo esse livro pro Camilo. E a gente só vai descobrir quem que é o Camilo pra lá da metade do livro. A gente não sabe quem que é o Camilo. E ela vive num país fictício na América do Sul, que dá a entender que é o Chile, por causa da Isabel Allende, né? Então dá pra entender que é o Chile, mas não fala, eu vivo no Chile. Pelo menos eu não lembro de falar que é o Chile. Se fala, aí, gente, desculpa, eu viajei, eu, né, perdi essa parte, mas eu não lembro de falar sobre o Chile. E aí vai narrando toda a vida dela, desde o nascimento até a morte dela, entende? Ela foi uma mulher centenária e vai narrando tudo. E aí tu pensa, cara, isso vai ser muito chato, entendeu? Tipo, narrando a vida da mulher. Mas, gente, é simplesmente espetacular. Porque ela narra tudo exatamente como aconteceu na vida dela, se é exatamente, a gente não sabe. Todos os amores, as decepções, as perdas. Ela perde o pai, ela perde a mãe, ela não tem contato com os irmãos. Porque ela é a única menina numa família, acho que de 5 meninos. E aí ela só tem contato com um dos irmãos. Os outros, depois de um tempo, vão pra vida e já era ela. E aí o pai dela sempre foi um homem muito rico, eles viviam muito bem de vida, só que o pai dela era péssimo com finanças, tipo, ele sabia ganhar dinheiro, mas não sabia administrar, então ele perde tudo. E aí nisso acontecem várias coisas, crise por causa de, né, da gripe espanhola, todas as crises. Ela passa por todo o contexto de cenário de ditadura militar do país dela, então ela viveu tudo aquilo, aquela discussão que teve na década das guerras, né, a Segunda Guerra Mundial e depois o golpe militar no país, na América do Sul, sobre socialismo, comunismo, toda essa discussão, tudo que ela passou, as pessoas que ela conheceu, que ela encontrou, passou por terremoto, aí teve filho, e aí o que aconteceu com os filhos. Gente, ela narra toda a vida da mulher. E você literalmente parece que conhece, que tipo, esse livro parece que tá conversando contigo diretamente, como se você estivesse conversando com uma avó e essa avó estivesse narrando toda a vida dela. É muito real, os personagens são muito reais, de um jeito bizarro, porque normalmente tu fica, não, isso aí é ficção, tu não consegue distinguir, aqui não, parece literalmente que tu tá vendo um relato real, é muito bizarro isso. Então eu fiquei impressionada. Esse livro aqui eu fui terminar de ler ele ontem, e eu engoli, tipo, 100 e poucas páginas numa tarde, não conseguia largar o livro. Simplesmente, cara, vou terminar esse livro. E eu não largava. E cada vez mais ia sabendo e sabendo. E eu não gosto, eu sempre falo isso pra vocês, eu tenho um problema com livros extremamente descritivos. Eu normalmente não gosto deles. Desses livros que são muito descritivos. Mas esse aqui, eu queria saber, porque eu queria os detalhes, entendeu? Ela tava narrando e eu... É isso mesmo, como é que funcionou? Como é que era? Tipo, como é que eram as denúncias das pessoas que estavam envolvidas em esquemas e que transportavam inimigos do governo, entendeu? E eu ficava assim, gente, sério, que livro. É o tipo de livro que realmente eu recomendo. Eu já conheço pessoas que, não gostei, né, mas é por causa do estilo de escrita dele. Eu entendo quem não gosta desse estilo de escrita, porque eu também não gosto. Só que dá uma chance pra história. Se você consegue passar dos 20, 30% ali e entrar e entender o que tá acontecendo, isso aqui vai virar um favorito. É impossível você não favoritar um livro desse. E aí, né, ele salvou meu mês, mas nem tanto, porque... que daí eu tava lendo em paralelo um no Kindle que eu achei que eu ia amar. E, gente, foi assim um saco. Na verdade, pra ser bem sincera, falta 10% pra eu terminar ele, tá? Eu não terminei ainda, vou terminar ele hoje, mas como falta 10%, eu já vou incluir no vídeo e já vou falar, porque eu duvido que esses 10% vai melhorar esse livro. Infelizmente, o gato que amava livros. Eu achei que eu ia amar. E tá sendo bem, entendeu? Bem xoxo, capenga, anêmico, manco. Basicamente, conta a história do Rintaro, que o avô dele faleceu, o avô dele tinha uma livraria, e aí ele tá pra, tipo, se livrar da livraria, limpando ali pra eles se desfazerem, e nisso entra um gato, e esse gato conversa, esse gato fala que eles têm que libertar livros e fazer coisas pra libertar livros, e eles vão indo em lugares e conversando com pessoas, e tipo, o primeiro cara lá, ele lia muitos livros, só que os livros ficavam todos presos, ele dizia que lia, mas na verdade não lia, e aí começa a falar sobre, né, ler muitos livros, o cara queria ler 100 livros no mês, e
dizia que eles estavam atrapalhando a meta dele de ler 100 livros no mês. Depois ele ia para um outro cara lá que recortava partes dos livros para fazer a leitura dinâmica, tipo, você só precisa ler uma frase, eu vou recortar livros para uma frase, resumir o livro e aí você vai conseguir ler 100 livros por dia. E aí vai indo nessa jornada para libertar livros. E, gente, eu achei bem... tá, que é uma ficção, que é uma, sei lá, uma fantasia, o gato falante, mas, tipo, os personagens não são nada conectáveis. Tipo, você não consegue se conectar com os personagens, eles não são nada... Tu não entende nem direito o que tá acontecendo, aí tu quer pegar uma crítica sobre pessoas que compram livros, deixam de enfeite e não leem, é uma crítica pra quem faz leitura dinâmica, só que só passou, na verdade, um autor sendo arrogante, achando que desse jeito você é mais leitor do que outras pessoas. Eu não gostei, infelizmente, eu queria muito gostar desse livro, mas pra mim... Ainda falta esses 10%, mas eu duvido que esses 10% vai salvar o livro, realmente. Se salvar... Eu volto aqui no próximo mês e faço uma correção, faço uma errata. Ó, gente, os 10% do gato que amava livros salvou o livro. Mas duvido. E esses foram os meus lidos e abandonados do mês. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E muito obrigada por terem assistido meu vídeo. Um beijão. Tchau.